Faz o fucre, 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 fucre. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor seja com todos. É um prazer realmente nós podermos estar juntos nesta manhã e comemorarmos a Páscoa de Jesus. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos pela vida, pela paz, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida, Pai. E esta que é a maior comemoração do cristianismo, ó Pai, é quando o Senhor permitiu, ó Pai. O Senhor enviou o seu próprio Filho, Senhor, e Ele deu a sua vida por amor de nós, ó Pai, por amor de cada um, ó Pai, por amor de cada ser humano, ó Pai, para que pudéssemos, ó Pai, ter a salvação em Cristo Jesus. E nesta manhã nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus querido, nós queremos te pedir que o Senhor possa estar falando conosco, ó Pai. Falando conosco, Senhor, e nós possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 1, ele diz assim: Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então, saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente, Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo, e ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele, e Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. E esta é a nossa alegria. Esta é a nossa certeza, a certeza de que Deus está conosco. Deus está conosco. Então, louvado seja o nome do Senhor. E é nesta alegria que eu quero te convidar nesta manhã a estarmos rendendo louvor e graças ao nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos passar aqui para o Armandinho, que estará conosco cantando hinos e cânticos em louvor ao nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Como o Marcos disse, ele ressuscitou, e por isso nós vamos cantar o 279, Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
ressuscitou, ressuscitou e hoje vive. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. E o próximo cântico também, seguindo essa linha, né, sobre a ressurreição, é o Celebrai com júbilo ao Senhor, número 158. Eu sei que tem bastante criança, bastante adolescente que já estão começando na parte musical, mandaram alguns vídeos interessantes para a gente, tocando teclado, tocando violão. Se você, nesse momento, criançada, quiser pegar seu instrumento musical e também tocar junto comigo aí na sua casa, pode pegar, tá bom? Que nós vamos cantar essa música, Celebrai com júbilo ao Senhor, 158. Celebra. Acho que eu errei aqui, deixa eu ver. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. E para encerrar essa nossa participação com cânticos, esse não poderia faltar também.
Não é verdade? É o número 84. 84. Ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou. Oh, Deus querido, Deus amado, nós louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome por essa manhã linda, Senhor, por essa manhã, ó Deus, abençoada, Deus, onde nós, ó Deus, nos alegramos, Senhor, porque nós louvamos e bendizemos a um Deus que está vivo, a um Deus que ressuscitou, aleluias, glórias a Ti, ó Pai. Nós louvamos pelo Teu tão grande amor para conosco, ó Deus. Amor tão grande que nós, ó Deus, chegamos a ficar constrangidos diante da Tua presença, Senhor. Um amor, ó Deus, que foi capaz de dar o Teu único filho para morrer por nós naquela cruz, ó Deus. E hoje nós temos essa alegria de termos a salvação em Cristo Jesus. Em sabermos, ó Deus, que um dia estaremos contigo na glória, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Esse nosso louvor, essa nossa adoração nessa hora, Deus, nasceu desse coração sincero, ó Pai, pela gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Receba então este culto, Senhor, e que
que ele chegue até o seu trono como um cheiro suave. Louvamos e bendizemos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem dado por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas maravilhas. Em nome de Jesus nós oramos e colocamos, Senhor, a vida do presbítero Marcos, ó Pai, na tua presença. Ele irá ministrar, ó Pai querido, a tua palavra, e que, ó Deus, nós possamos agora estar atentos àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que teu Santo Espírito esteja nessa hora abrindo, Senhor, os nossos ouvidos, as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai, e tirando, ó Deus, do nosso redor tudo aquilo que nos distrai, para que nós possamos estar nessa hora tão somente, Senhor, em comunhão contigo, para ouvirmos a tua palavra, compreendê-la, ó Deus, e segui-la, para que assim possamos, ó Pai, fazermos a tua vontade e vivermos debaixo da tua bênção, da tua graça e do teu amor. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler, a princípio, do verso 13 ao 27. Lucas 24, do 13 ao 27. Eu vou ler para os irmãos na versão linguagem de hoje. A partir do verso 13, está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito muito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? O que foi? Perguntou Jesus. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E então começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Que a tua palavra, ó Pai, encontre abrigo nos nossos corações
e que o Senhor possa falar claramente, ó Pai, a cada um que está ouvindo esta mensagem, ó Deus, e que possa, Senhor, enviar, ó Pai, o Teu Santo Espírito para que haja mudança, transformação, restauração e cura, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, este texto é um texto que também consta lá em Marcos, são os 2 discípulos que estão a caminho da aldeia de Emaús, né? E eles estão ali caminhando, né? Demonstrando uma tristeza muito grande, porque o seu grande líder, Jesus, foi crucificado e morto. Né? E qual foi o impacto na vida desses 2 moços? Né? Qual foi o impacto na vida desses 2 moços? Né? O verso 13 diz assim, né, que os 2 seguidores de Jesus estavam indo para Emaús, que ficava ali mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido, né? E eles conversavam, discutiam, né? E o próprio Jesus chegou perto e começou a conversar com eles. Então, o que nós entendemos, né? Qual é o impacto, né, da ressurreição sobre a sua vida? Né? Que tipo de impacto a ressurreição tem provocado no seu coração? Como você tem caminhado pela vida, mesmo tendo aceitado a Jesus? Como você tem caminhado pela vida? Você tem se encontrado com Cristo ressurreto? Ou você tem ainda adorado um Cristo que está pregado na cruz? O Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, quando você busca orientação na palavra de Deus, o Senhor te encontra. O Senhor nos encontra no partir do pão. O Senhor abre os nossos olhos, Ele abre as nossas mentes, e Ele abre os nossos corações e os nossos lábios. Mas esses 2 moços aqui, eles estavam cegos. Cegos, mesmo com a proximidade de Jesus. Mesmo Jesus estando ao seu lado, aqueles 2 moços estavam cegos. Eles não conseguiam ver Jesus. Por quê? Porque o foco deles estava na tristeza, na angústia. O foco deles estava nos seus problemas, muito mais do que no Senhor. Muito mais do que no Senhor. Este estudo, para esclarecer aos irmãos, é um estudo do pastor Hernandes Dias Lopes. E eu espero que ele possa falar muito ao seu coração, assim como falou ao meu. Então, já no fim do dia, ali, andando, aquela caminhada até de Jerusalém para Emaús, né? Falando ali, né, 2 pessoas comuns, né, sobre a prisão, julgamento, né, e a parte mais triste, a crucificação de Jesus. E Jesus se aproxima, né, e aqueles homens estavam com seus olhos fechados para reconhecerem a presença do próprio Deus ali. E o que nós vemos? Que embora Jesus esteja perto, muitas vezes nós não percebemos a sua presença e caminhamos pela nossa vida derrotados, vendo só o mal, encarando a vida com marasmo, com frieza.
Quantas vezes o nosso foco está muito mais nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas nossas mazelas, do que naquele que está no controle de todas as coisas, que é o Senhor nosso Deus. E esquecemos do que Deus tem poder e está cuidando de cada um dos nossos problemas. E eu mesmo muitas vezes me sinto assim. Essa semana eu passei alguns dias muito angustiado e pedindo a Deus, assim como todos nós fazemos. E quando eu peguei esse texto e comecei a ler, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, que o meu foco possa estar em Deus. E muitas vezes as nossas lutas, temos elas familiares, as lutas com enfermidades, às vezes nossos próprios amigos e colegas de serviço, e muitas vezes o nosso coração fica partido quando vemos as lutas pelas quais tem passado, e nós botamos muito mais foco nas mazelas do que no poder do Senhor nosso Deus. E esses dois discípulos estavam ali, reclamando das suas mazelas, né? Então, eles estavam na estrada da fuga, a despeito das várias evidências da ressurreição. Eles sabiam, Jesus havia ressuscitado. Olhem só o verso 13. 2 seguidores de Jesus estavam indo para o povoado de Emaús, que fica ali a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Ainda o verso 22, ele diz assim: algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Muitas vezes você sabe que o Senhor tem a bênção, muitas vezes você sabe que o Senhor, Ele tem todo o poder, mas nós preferimos a estrada da fuga. Muitas vezes nós preferimos fugir para a nossa desolação, para a nossa tristeza. Muitas vezes a crítica está tão latente nos nossos lábios que nós não conseguimos ver o poder de Deus. Às vezes o murmurar é tão alto que nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Mas o reclamar de tudo e de todas as coisas, mas as evidências são claras. Jesus ressuscitou. Jesus está cuidando da sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. Tempo de jovem, nos nossos encontros de jovens, alguém sempre dizia: meu amigo, meu irmão, quando você tem um encontro com Deus, Deus te dá um poder, o poder que está no nome, na autoridade do nome de Jesus, e você recebe uma Ferrari nas suas mãos. Sim, você recebe o poder nas suas mãos, mas você precisa alimentá-los. Você precisa colocar o combustível certo para que você possa caminhar de vitória em vitória. E diante das lutas, você saber que Deus está no controle e Ele está cuidando de você. E as lutas vêm para o nosso próprio crescimento. As estradas, muitas vezes, elas são tortuosas, mas Deus está com você. Deus está com você, então entenda isso. E o texto lá nos versos 16 e 17 dizem o quê? Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem a Jesus. O que é que vocês estão conversando pelo caminho?
E eles pararam com um jeito triste quando Jesus pergunta isso para eles, né? Eles estavam ali tomados de tristeza. Sem a verdade da ressurreição, a vida está marcada por tristezas e dor. Os 2 discípulos estavam tristes quando deveriam estar alegres, porque eles receberam a informação que Jesus havia ressuscitado. Quantas vezes nossa vida é uma vida de lamento? Quantas vezes a nossa vida é uma vida de murmuração, dor e tristeza, porque não tomamos posse do poder da ressurreição de Cristo Jesus nas nossas vidas. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Creia, a vitória é sua, em o nome de Jesus. Então, aqueles discípulos, eles estavam ali perturbados pelo drama da morte na cruz. Eles estavam perturbados ao ver Jesus naquela cruz. E isso deixou eles assim extremamente desesperados. E o verso 18 a 20 diz exatamente isso. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E o que foi? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era um profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eu assisti um filme há um tempo atrás, ou há um bom tempo atrás, e era um filme assim meio que de terror, né? E o inimigo, ele olhava para Jesus naquela cruz, né? E ele dizia assim: nossa, que cena triste. Era o próprio diabo falando no corpo de um homem, falou: olha que cena triste, olha como ele está ali abandonado, olha, esse Jesus aí está desolado, esse Jesus aí está morto. Sabe quando você fixa o seu olhar só no sacrifício, só ali na cruz, com Jesus ali, você deixa de olhar, porque 3 dias depois ele ressuscitou e hoje ele está vivo. O sacrifício foi claro, foi preciso, mas Jesus ressuscitou. Então creia, tire esse drama ali da cruz. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Quem quer falar para você que a sua vida não tem solução é o próprio inimigo da sua alma. Quando ele disser isso, você deve dizer claramente: Jesus ressuscitou. Ele pagou o preço, mas ele já tem a vitória. Ele já tem a vitória. Como conciliar o fato de Jesus ser o amado de Deus, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ser pregado na cruz como um criminoso? Simples. A crucificação era o plano de Deus desde sempre. Deus sabia o que estava fazendo. E a palavra de Deus diz que era preciso que ele desse a sua vida, derramasse o seu sangue em favor da minha vida e da sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Então, nós vemos aqui na sequência do texto que a esperança daqueles homens era frustrada, né? O verso 21.
E a nossa esperança era de que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que isso aconteceu. A esperança daqueles homens foi frustrada, porque ela mirava somente a cruz, somente o Calvário, somente o Jesus Cristo morto ali naquela cruz. Mas no 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Esperávamos que Ele fosse quem havia de redimir a Israel. Estavam arrasados porque seus sonhos foram desfeitos e sua esperança morreu. E sua esperança morreu. Então os seus olhos estavam fechados, a despeito do testemunho dos irmãos. Porque eles mesmos sabiam, né? Verso 22, que algumas mulheres nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Eles tinham a informação, mas seus olhos estavam como que fechados para entender qual era o projeto de Deus para a sua vida. Assim também é o projeto de Deus para cada uma das nossas vidas. É um projeto de salvação, é um projeto de restauração, é um projeto de cura, é um projeto de alegria, é um projeto de ser usado para o louvor da glória do Senhor. Este é o projeto de Deus para a sua vida. Não de tristeza, de amargura, não de andar remoendo as coisas do passado, não de andar pensando no que este ou aquele fez. Aqueles 2 homens falavam, os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes. Hoje nós dizemos, os nossos políticos, né? Está tudo errado. Creia, apesar de todas as mazelas, Deus está no poder, Deus está no controle. E este é o Deus que nos garante a vitória. E este é o Deus que nos garante a vitória. Então, vamos lá. Quais as evidências da ressurreição que esses homens tinham? 1. As promessas de Jesus de ressuscitar ao 3º dia. Jesus falou claramente. Em quase 3 anos de ministério, Jesus foi muito claro, né? A promessa de ressuscitar ao 3º dia. 2, o túmulo vazio. O túmulo vazio representava que Jesus já não estava mais lá. 3, as mulheres testemunhando. Testemunho das mulheres. Nós fomos lá. Os anjos nos falaram, ele não está mais aqui. Eles tinham tudo para abrir os olhos, mas seus olhos continuavam fechados. O testemunho dos anjos. Aquelas mulheres. 5, o depoimento de alguns dos discípulos que haviam visto o túmulo vazio, embora duvidassem. Sabe o que acontece? Hoje, muita gente vive esse achatamento da esperança, porque não dá crédito ao testemunho de outras pessoas sobre o poder da ressurreição. As pessoas vêm à igreja, as pessoas ouvem a palavra de Deus, as pessoas estão ouvindo, muitas vezes, tendo testemunho do Deus que salva, do Deus que cura, do Deus que restaura, do Deus que liberta, do Deus que nos dá uma nova esperança. Mas a esperança para muitos está frustrada, porque elas só olham para os acontecimentos desta vida. Existe um achatamento da esperança diante da pandemia. Não tem mais jeito, não tem solução. A vacina não funciona. Eu não posso tomar essa ou aquela vacina. E ali eles vão
colocando muitas dúvidas no coração, e o seu coração vai ficando amarrado, achatado, e as pessoas perdem a esperança. E o princípio da derrota é quando se perde a esperança. É quando você olha e não vê solução. É quando você não vê a luz no fim do túnel. Deus é a nossa esperança. Jesus ressuscitou. Jesus quer te ver sorrindo. Jesus quer te dar a vitória. Por isso, creia, creia. As evidências são claras. Jesus te ama e quer te dar um novo alento. Um novo alento. E aqueles homens tinham seus olhos fechados também para a Escritura, para a palavra de Deus. O verso 25 diz assim: Jesus lhes disse: como vocês demoram para entender, como vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram. O Velho Testamento, ele vem assim recheado de promessas a respeito do Messias. Mas aqueles homens ali, eles não conseguiam entender, apesar de ter convivido com Jesus. Ele está não só relatando, mas praticando os atos de Deus ali no meio deles. A cada palavra, a cada milagre, a cada momento. Mas aqueles homens não conseguiam ver. Embora Jesus lhes mostre como as Escrituras apontam para Ele e sua vitória sobre a morte, eles não conseguem compreender. Não porque lhes falte luz, mas o pior que falta luz é quando falta visão. É quando você olha, mas não vê. Quando nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus para entendermos a centralidade de Jesus Cristo nas Escrituras e na história, caminhamos pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte que o bem. E isso é muito triste, porque nesse caso nós vemos quando perdeu-se a esperança, quando a humanidade perdeu a esperança. E de algumas décadas já nós vimos o grande aumento do ateísmo e de pessoas que perderam totalmente a sua fé e a sua esperança em Deus. Creia, Deus te chama. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Ele quer te dar um novo ânimo, uma nova esperança. E quando esses homens começam a entender e a ouvir ali a Jesus? Vamos ler então do verso 26 ao 35? Diz assim o texto: pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. E depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?
Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Qual o impacto na vida desses dois discípulos? O primeiro impacto, os olhos abertos pela exposição das Escrituras. O verso 27 diz: e começou a explicar todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos dos profetas. O verso 32, então eles disseram um ao outro: não nos ardia, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e explicava as Escrituras? Quando reconhecemos que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação. Quando reconhecemos que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação. Quando reconhecemos que Jesus está vivo, não há mais espaço para a tristeza. Quando nós reconhecemos Jesus em nossa vida, não há espaço para a desesperança. Por isso, levante-se, saia dessa vida triste, de murmurador, e creia, Jesus morreu por você. Creia, pare de ser esse crítico tão voraz, e sorria, porque Jesus está te dando uma nova esperança. Quando nós aceitamos a Jesus nas nossas vidas e reconhecemos que Ele está vivo, não há espaço para a incredulidade. Não há mais espaço para a incredulidade. Então, corações ardentes pela comunhão com Cristo vivo, quando o nosso coração está ardente, a comunhão faz com que a gente sinta um fogo, sinta um arder e reacende o zelo. Acaba aquela frieza espiritual, acaba com aquele marasmo tão marcante na vida de muitos que dizem que crê em Deus, mas permanecem frios, mornos, parados e esperando, parece que a morte chegar. Pare com isso, levante-se, Jesus te deu a salvação. Aqueles homens saíram a gente falava muito antigamente, saíram a trote, quando eles reconheceram que Jesus está vivo, e esta palavra ela precisa ser pregada, e você não pode ficar aí escondida debaixo da sua cama, esperando a pandemia passar. Jesus quer te ver firme, forte, Ele está cuidando de você, e Ele está cuidando da sua vida, e você escondida nessa caverna, esperando a depressão chegar. Pare com isso. Deixe a brisa suave do Senhor vir sobre a sua vida e saber que muitos estão orando por você. Levante-se. Você tem o talento que o Senhor te deu e é preciso que você use esse talento para que Deus use a sua vida. Sabe? Reconheça. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Então, o que aconteceu com aqueles homens? Vamos ver lá o verso 33. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Nem a distância, nem a noite os impedem. Eles voltam para proclamar que Jesus está vivo.
A tristeza não pode mais nos dominar. Aqueles homens caminharam ali quase 10 quilômetros, sabe, numa tristeza, numa angústia, numa falta de esperança. Puxa, 10 quilômetros é uma caminhadinha boa, hein? Mas de repente o fogo do Espírito Santo na vida deles, a alegria de entender que Jesus ressuscitou, os fazem voltar em muito menos tempo, numa velocidade incrível, para testemunhar. E assim você também é chamado. Saia desse marasmo e volte com pés velozes para testemunhar a palavra de Deus e que Deus está com você. Saia desta solidão e venha para participar, pregar, viver o que Deus tem feito na sua vida. A tristeza não pode mais nos dominar. Então, concluindo, a ressurreição de Jesus abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e descerrou os lábios dos discípulos de Emaús. E em você, eu pergunto, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você está caminhando pela vida? Você tem se encontrado com o Cristo ressurreto? Sabe, Jesus nos encontra nas angústias da vida. Jesus nos encontra nas lutas do dia a dia. Então coloque todas as suas mazelas nas mãos do Senhor e creia. Creia que Deus já está tratando de cada uma delas. Um dia um pastor, estava ouvindo um pastor e ele disse, olha, creia no Senhor. Creia no Senhor, mesmo que o milagre não aconteça. Mesmo que o possível não aconteça. Mesmo que o possível, não é o impossível. Mesmo que o possível não aconteça. Ainda assim, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, porque Deus tem sempre o melhor para aqueles que são dele. Creia, ande em vitória, ande em alegria, ande na esperança que não se desespera. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. Deus abre os nossos olhos. Deus abre as nossas mentes. Deus abre o nosso coração e os nossos lábios. Que Deus possa ter falado com você nesta manhã. Que Deus possa te abençoar grandemente, assim como me abençoou através dessa palavra. E que Deus nos dê a força necessária para sermos aqueles que mesmo em dias tão sombrios, ainda assim nós podemos nos levantar e ser boca de Deus, onde quer que nós estejamos. Você está preparado? Que o impacto da ressurreição na sua vida seja um impacto de vitória, de esperança e da alegria de saber que Deus está no controle e que Ele está com você todos os dias da sua vida. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Nós te agradecemos pelo poder que está no nome de Jesus e no poder da Tua santa palavra, Pai. Assim como aqueles discípulos que caminharam tristes, eles puderam voltar exultantes, sabendo que Jesus ressuscitou, Jesus está conosco, Jesus está cuidando das nossas vidas, daqueles a quem amamos, daqueles a que conosco congregam, caminham. Jesus está conosco todos os dias. Ó Deus,
que essa vitória possa falar tão alto nas nossas mentes e corações, que nós possamos levantar e caminhar como igreja triunfante e fazer a tua obra, Senhor. Tua obra, Senhor, nesses dias em que nunca foi tão importante falar desse amor. Falar desse amor. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua bênção. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos ainda, ó Pai, por todos os pedidos de oração que se encontram na salva aqui na igreja, Senhor. Por todos os pedidos de oração que têm sido feitos, ó Pai. Por tantas famílias enlutadas e que o seu coração tem estado tão triste, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, entra com o teu consolo, com o teu conforto e com o teu amor. Nós cremos na palavra de vitória que vem do trono e do Cordeiro. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma bênção na vida do nosso irmão Jonas, ó Pai, em toda a família do pastor Gilmar, ó Pai, que haja ali, ó Pai, um descansar em Ti e saber que o Senhor tem, ó Pai, o melhor para toda esta família, Senhor. Por isso, cuida, guarda, ampara, Senhor, e que haja sempre luz, ó Pai, nos corações, ó Pai, e esperança, ó Pai, que vem de Jesus Cristo, que ressuscitou e está conosco, ó Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, teremos à noite, às 18 horas, culto. Os irmãos, nós teremos a presença hoje do pastor Lucas e haverá a ministração da Santa Ceia. Então, a partir das 18 horas, você que pode, com certeza, esteja participando pelas redes sociais, participando conosco deste culto. Amém? Deus abençoe a todos e tenham um ótimo domingo. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia.